Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a essa aula da nossa disciplina de canais estratégicos. Nessa aula, trataremos os assuntos da unidade 1, denominada E-commerce e a nova experiência de consumo, que é dentro do módulo 1, que trata da internet e o comércio eletrônico, que é uma revolução iniciada no século XX. Vamos lá, então. Primeiramente, uma contextualização. Nas últimas décadas, a gente assistiu um progresso gigantesco, até mesmo assim, inimaginável antes disso, da tecnologia da informação e dos dispositivos de comunicação. Né? Tecnologias e ferramentas que há pouco tempo nunca imaginávamos utilizar, ou víamos até em filmes de ficção, hoje são realidade, sendo de uso corriqueiro, né? A gente usa no dia a dia. Então, a internet comercial foi a grande mola mestra desse progresso, né, eliminando várias barreiras geográficas e de comunicação também. Graças a ela, hoje a gente pode se comunicar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, ou obter informações de qualquer lugar do mundo de forma bem imediata, né, usando um aparelho que cabe na palma da nossa mão e que não necessita mais de fios. É algo que poucos anos atrás, 10, 15 anos atrás, poderia parecer alguma coisa de ficção científica. Então, as atividades comerciais também se beneficiaram muito desse progresso. Né? As transações via internet, inclusive com pagamentos realizados eletronicamente e até instantaneamente agora, né? Agora com o Pix nos últimos anos, são uma realidade para as empresas e para as pessoas, sendo parte do nosso cotidiano. E faz parte, isso também, como a gente vai ver ao longo dessa disciplina, das estratégias organizacionais. Lá no início dos anos 80, né, como, né, voltando para a gente entender como que ocorreu esse processo e como ele foi rápido. Lá no início dos anos 80, surgiram os primeiros caixas eletrônicos, que foi um grande avanço para a época. Nesses equipamentos, era permitido inicialmente aos clientes desses bancos consultar os seus saldos, extrato de conta, das contas correntes, seus investimentos, até também sacar dinheiro, que é a opção mais comum que a gente vê. Com o tempo, essas máquinas passaram a agregar cada vez mais funções, né? Como, por exemplo, transferir dinheiro entre uma conta bancária e outra, até de bancos diferentes. E com esse desenvolvimento, chegamos nos anos 90, que as operações começaram a ser mais automatizadas ainda nos bancos. Então, com a abertura da internet comercial, meados da década de 90, os bancos novamente, né, foram os pioneiros no uso da tecnologia para conseguir automatizar as suas operações. Com a experiência dos caixas eletrônicos, surgiram os chamados home bankings. Né? Em português, é o ato de fazer as operações bancárias a partir de casa, né? Banco em casa. Então, né, os websites dos bancos começaram a permitir que muitas das funções que eram feitas nos caixas eletrônicos também pudessem ser feitas via internet. Assim, basta o cliente ter um computador com acesso à rede mundial, né, que conseguiria acessar suas informações bancárias. Isso trouxe muita conveniência para os clientes, né, porém os bancos tiveram que investir em segurança de dados também, que assim que começou essa ascensão de utilização da internet para fins bancários, começou-se também roubos e golpes, né, nessa mesma proporção. Então, para evitar fraudes, crimes cibernéticos e também para dar mais segurança para o consumidor, que ficava cada vez mais desconfiado de ter tantos dados assim disponíveis na internet. Depois, né, com esse advento dos bancos utilizando em larga escala, aí pensou-se, mas se um website de banco permite realizar diversas operações bancárias, por que não desenvolver websites nos quais as pessoas pudessem ver os produtos, escolher, pagar por eles, receber pelo correio? Por que não? Então, não tardou e apareceram os primeiros sites de e-commerce. Ao longo do tempo, as empresas investiram em tecnologias de segurança e aperfeiçoaram bem seus processos logísticos para que os clientes deixassem de ter esses receios com o e-commerce. Então, transmitiram mais segurança para o consumidor para ele se entregar de vez a essa forma de comércio. E assim, os negócios eletrônicos cresceram de forma gigantesca. Os clientes se acostumaram com o e-commerce e as empresas também evoluíram com essa forma de negócio. Nos primórdios do comércio via internet, os principais produtos que eram comerciados eram commodities, né? Que, como sabemos, são aqueles itens que não variam tanto em função de sua origem ou vendedor. Né? Afinal, esse tipo de produto não necessita tanto que o comprador veja, toque, sinta, né? Como é o caso de livros, produtos eletrônicos e outros em geral. Mas, ao longo do tempo, diversos
produtos foram sendo incorporados ao comércio eletrônico. E hoje em dia se compra e se vende praticamente de tudo via comércio digital. Então vamos, né, depois dessa breve introdução, vamos conceituar o e-commerce, né? Vamos ver alguns fatores principais desse conceito muito importante. Né, primeiramente, conceituar ele. O termo e-commerce ele vem do inglês electronic commerce, né? Em português é o comércio eletrônico. Então é um modelo de negócio no qual as transações comerciais ocorrem via redes de telecomunicação, especialmente a internet, a principal delas. É importante também observar o seguinte: só é considerado e-commerce a transação em que todos os passos, né, exceto a entrega física do produto, claro, né, são realizados por meios eletrônicos. Caso um dos passos da negociação seja offline, já não temos essa caracterização de comércio eletrônico, né, de e-commerce. Então, trata-se de qualquer tipo de transação comercial realizada por meio de dispositivos eletrônicos, como computadores, tablets, smartphones e o que acessar a internet. O e-commerce, então, ele é a parte dos negócios eletrônicos, que permite que uma pessoa acesse informações de produtos, selecione produtos, os produtos que deseja adquirir, informe o meio de pagamento e receba esses itens no endereço que ela deseja, né? Desde que o pagamento seja consumado, é claro, né? Note que é uma operação típica de comércio e muito similar a uma compra em um estabelecimento comercial físico normal. Visto que é o comércio eletrônico, vamos ver agora um pouco de como é o fluxo desse comércio eletrônico. Né? Em um supermercado ou loja de departamento, por exemplo, as pessoas percorrem os corredores, colocam os produtos que pretendem comprar em um carrinho, em seguida eles passam pelo caixa, pagam e levam esses produtos. Nos sites de e-commerce, a operação acaba sendo bem semelhante. O visitante ele acessa as páginas com as informações de produtos à venda, coloca os produtos que ele deseja no carrinho virtual e informa o meio de pagamento que ele vai desejar executar ali. Então, o endereço onde ele quer receber também os produtos, ele vai colocar, né, e a forma como ele vai executar esse pagamento. Uma vez que o pagamento seja aceito, né, conferido pelo vendedor, né, o dono do website, do e-commerce, ele providencia o envio dos produtos, separa, né, e envia os produtos para o endereço que foi informado. Então, naturalmente, que o fluxo acima é resumido de toda a operação, né, mas que a gente vai vendo também ao longo dessa disciplina como é complexo e como é interessante, né, as diversas formas de ser feito. Né? Mas o que de fato ocorre no e-commerce é basicamente isso, né, a grosso modo. Outra característica importante é que não há um intermediador entre a empresa, né, e o computador que está sendo acessado ali, né, o comprador. Então, é um canal direto com o consumidor. Então, isso diminui bastante também as despesas da empresa com toda essa logística, demonstração, espaço físico. Outra coisa muito interessante para a gente abordar também sobre o comércio eletrônico é o pagamento. Né? O e-commerce ele pressupõe que a transação comercial ocorra por completo, né? Exceto na entrega, claro, né? Por meios eletrônicos. Assim, deve-se garantir que o pagamento ocorra também usando a internet. E para isso, né, para que isso ocorra de uma forma correta e a compra não deixe de ser fechada, são necessárias algumas condições, né, para quem está adotando esse sistema. Primeiro, e muito importante, a segurança. Tanto a loja virtual quanto o comprador, eles devem valer dos procedimentos de segurança para conseguir realizar essa transação. Do lado do comprador, ele deve certificar que a loja é segura, idônea, né? Por isso que geralmente se pesquisa muito, né, antes de uma loja pela primeira vez, né, uma loja eletrônica. O que possui, né, recursos de segurança, como criptografia, certificado de segurança eletrônico, entre outros. Depois, a variedade das formas de pagamento. Né? A loja ela deve oferecer várias formas de pagamento, como boletos, cartão de crédito, das principais bandeiras, pelo menos, carteira eletrônica, né? Muitos têm até o próprio crediário, Pix, né? Entre outros. Né? Isso dá mais flexibilidade ao comprador. Né? Às vezes até a empresa oferece para ele optar por formas diferentes de pagamento, né? Dividir os pagamentos em formas diferentes. Então dá mais flexibilidade, porque a pessoa ela pode não ter cartão de crédito, ou não confiar muito em colocar os dados na internet, né? Ou ter o nome negativado para algumas formas de pagamento. Então, o oferecimento do máximo possível de formas
né, deixa o processo mais caro também. Porém, né, abrange mais possibilidades dos consumidores efetuarem os pagamentos. Né, que muitas vezes chega lá no final do carrinho, vai pagar e fala, putz, não tem como eu pagar dessa forma, das formas que o site aceita. Depois, outro ponto muito importante, que dá, né, a mais segurança, é garantia de devolução. Né, para gerar essa credibilidade, confiança, a loja tem que ter políticas de devolução dos produtos, né, em caso até de arrependimento ou envio dos produtos errados ou avariados, que garante que o cliente vai ter o ressarcimento do crédito para novas compras, né, ou novo produto, eliminando o pensamento de risco que é muito envolvido nessa compra do consumidor. Né, com mais confiança, maior satisfação que o consumidor tem, maior vai ser o gasto dele naquela loja de e-commerce. Outro ponto muito interessante também no e-commerce, que muda um pouco os conceitos, é a logística que é aplicada nele. Né? É muito mais do que a efetiva entrega do produto ao cliente final. Né? É um processo de planejamento por meio do qual se controla o fluxo e o armazenamento dos bens ou serviços. E isso desde o início da transação, que é quando sai a ordem de pedido no sistema interno da empresa, né? Até o seu final, que é quando o consumidor recebe de fato o seu produto. Tudo isso adequando-se fielmente, né, ao seu cliente para atendê-lo com mais especificidade possível, criando mais valor e fidelizando ele. Né? Nesse processo, também inclui a troca ou devolução, também vai na parte da logística, né? Sempre prezando pelo bom atendimento do consumidor. Porque se aconteceu algo errado, né, como dizem, né, o cliente sempre tem razão. Então a empresa tem que resolver essa situação para conseguir cativar ele. Então, para o cliente, é fácil fazer uma compra em uma loja virtual, mas, né, a empresa deve garantir que o produto chegue até o comprador no momento certo, de forma íntegra. Né? E esse é um grande desafio. Para tanto, ela deve ter cuidado nos seguintes pontos. Primeiro, certificar-se do pagamento. Né? Convém que apenas os pedidos com garantia de pagamento sejam despachados. Né? Tem que se dar segurança para o consumidor, mas a empresa também tem que ter a sua garantia de segurança. Depois, informar a disponibilidade de estoque. Né? A loja virtual ela tem que informar o comprador se o item desejado realmente existe em estoque antes da compra. Né? Que muitas vezes a empresa coloca a imagem dele lá e quando o cliente vai concluir a compra, vê que não tem estoque ou não entrega para aquela região. Né? Então, precisa ser integrada a informação do estoque da empresa junto ao site de e-commerce. Depois, preparar para a expedição. Né? Uma vez que foi comprado e garantido o pagamento, a empresa tem que proceder com todas as ações de envio desse produto. Né? Depois, vai para a parte de produção, né? Que é para certos casos. Né? O produto deve ser customizado ou fabricado, né? Quando é alguma coisa sobre encomenda, sobre just in time. Né? Então, é comum empresas que recebem o pedido do produto e aí sim que ela vai executar, aí sim que ele vai ser produzido. Então, depois temos a reposição e a armazenagem, que a empresa ela tem que garantir o correto fluxo de compras e estocagem para você conseguir facilitar os atendimentos dos pedidos, para sempre ter os produtos lá em estoque, não ficar esse gap. Depois temos um fator muito importante, que é a integração com o transportador, que deve-se ter uma integração com ele para ter garantido o cumprimento dos prazos e, além disso, uma integração das empresas, dos sistemas delas, que vai permitir que a empresa consiga dar informações ao comprador que são repassadas pela empresa de transporte. Né? Onde que está o produto naquele momento, dá o rastreamento para o consumidor conseguir acompanhar exatamente, dando maior credibilidade. Depois, outros conceitos interessantes para a gente ver, né, é o e-business versus e-commerce, que muitas vezes são conceitos confundidos. Então, é importante a gente diferenciar muito bem o que é business do que é e-commerce. Então, eles são conceitos similares, contudo, trata-se de uma modalidade, né, de modalidades diferentes. Comumente, as pessoas acham que e-business é o comércio realizado por meio da internet. Esse é o e-commerce, que é uma das partes do e-business. Então, vamos conceituar primeiro o e-commerce. Né? É o comércio eletrônico, que é uma parte do e-business. Ele se refere especificamente ao ato de compra ou venda usando o comércio eletrônico, né, a internet. Mais comum, né? Ou outra rede também. Depois temos o e-business, né? Que aqui muda um pouco, ele é mais amplo e abrange todas as atividades de uma organização por meio de sistema de informação que é baseado na internet. Por exemplo, uma empresa que usa um sistema de ERP, né? Que é um sistema de gestão empresarial,
né, planejamento de recursos das empresas, né, ele pode conectar via web, né, seus fornecedores com o propósito de conseguir automatizar os procedimentos de pedidos e de materiais, né, também de pagamentos, entre outros. Então, uma vez que essa comunicação se dá via internet, a gente está falando de e-business. Né? Uma metáfora interessante para a gente entender melhor essas definições é compará-los a um iceberg. O e-commerce seria visível, né? A parte visível do bloco de gelo, enquanto a porção debaixo d'água seria o e-business, ou seja, todo o restante que acontece. Quando, então, uma pessoa acessa uma loja virtual, ela está no e-commerce. Ao fechar um pedido nessa loja, vários processos são iniciados para que o cliente receba esses produtos comprados. Esses processos, né, eles podem ser, né, e é o fato assim que costumam funcionar, né, são feitos eletronicamente, tais como o cadastro do computador, processo de automação do pagamento, a logística, entre outros. Então, são atividades transparentes para o cliente, que começou com e-commerce. E ao realizar o pedido, né, disparou uma série de processos do e-business. Então, o e-business ele tem uma definição mais ampla do que o e-commerce, que o comércio eletrônico, né, pois ele inclui os seguintes serviços: a prestação de serviços aos clientes, a realização de negócios eletrônicos nas organizações também, e a colaboração com parceiros de negócio. Em resumo, então, o e-business é toda aplicação na internet que dá suporte ao processo de negócio, mas que não precisa obrigatoriamente ser uma venda. Já o e-commerce é uma transição comercial que ocorre inteiramente online, desde a escolha do bem, né, a ser adquirido, até o pagamento por esse bem. Né, apenas a entrega não é eletrônica, o restante tudo é feito de forma eletrônica. Então, para entender melhor, a gente vai ver nesse próximo slide, um quadro comparativo entre o e-commerce e o e-business. Nesse quadro tem alguns pontos principais que diferenciam o e-commerce do e-business. Né? Por exemplo, no e-business, né? Descreve um negócio viabilizado tecnologicamente e possui certas características de tecnologia e negócio. Já no comércio eletrônico, é o processo de realizar transações eletrônicas através da internet, como compras, vendas ou troca de produtos. Né? Informações através de rede mundial de computadores, que é a internet. No e-business, não é necessariamente o comércio eletrônico. E o comércio eletrônico ele é um subconjunto do e-business. O e-business ele é um ciclo de comércio completo, que vai desde a pesquisa de produtos, seleção, transações, até o suporte no pós-vendas. Já o e-commerce, nas transações estão inclusos só o EDI, que é a identificação eletrônico de dados, pagamento das contas e realização dos pedidos e só. Né? No business, os princípios concentram-se na integração perfeita entre o cliente e a empresa, entre os sistemas internos e o atendimento pessoal, e entre a empresa e seus fornecedores e parceiros. Já o e-commerce, ele caracteriza pelo uso dos meios digitais para comercialização de produtos e serviços de forma online. Outro conceito também muito importante para a gente ver nesse âmbito é do e-service. Né? Um outro que também faz parte do e-business, que não é tão conhecido, né, tão falado, né, é o e-service, que é a prestação de serviços realizada via internet. Nesse sentido, não há propriamente uma entrega de um bem tangível, né, uma das partes da transação. Aliás, na maioria das partes dos casos, o e-service não chega ao nível de pagamento. Né, normalmente são prestações de serviço via internet ou em outra rede também, o que envolve transações de informações entre as redes. Né, o e-service ele tem grande impulso desde a abertura da internet comercial, nos anos 90, né, paralelamente ao e-commerce. Então, as primeiras organizações que utilizaram o e-service foram as instituições financeiras, né, bancos, operadores de cartão de crédito, entre outros, em busca de aumento de clientes e redução de custos. Atualmente, o home banking, que é a execução dos serviços bancários de forma remota, é um dos maiores, se não o maior nicho dos e-services. Né? Usualmente, o e-banking ele é realizado pela troca de informações entre a instituição financeira e os seus clientes. Em alguns casos, pode haver, inclusive, uma transação comercial, como, por exemplo, a compra de um produto bancário por meio do website do banco. Né? E, nesse caso, né, existe um componente de e-commerce também. Então, os e-services contribuem para que as empresas contribuem para que elas pudessem tornar mais baratos e ágeis os processos de atendimento ao cliente. E, né, sites, por sua vez, ganharam pelo fato de que podem solicitar serviços com a comodidade
de não precisarem se deslocar a uma loja ou um ponto de atendimento, né, usando, por exemplo, dispositivos móveis como smartphones. Depois vamos ver agora as características e benefícios e também as limitações do e-commerce. Né, para ser caracterizado como comércio eletrônico, não basta ter apenas um website, né, para você exibir os produtos. É preciso ter algumas características bem intrínsecas. Né, então, o comércio eletrônico ele oferece muitas vantagens, porém existem ainda algumas limitações do seu crescimento. Né, vamos ver inicialmente as características de uma loja virtual e em seguida as vantagens e limitações dessa forma. Então, as características. Todas as lojas virtuais, para serem caracterizadas como tal, precisam apresentar essas características básicas. Né? Fazer toda a transação comercial por meios eletrônicos, né? Com base em uma rede de telecomunicações, e isso desde o acesso a produtos, seleção, pagamento, fechamento de pedido, né? Opção de transportador, né? Se vai retirar no local físico ou se vai chegar em casa, bem como rastreamento dessa entrega. E o alcance tem que ser global. A loja ela deve poder ser acessada de qualquer lugar, sem restrição por conta da localização do seu comprador. Outra característica, todas as informações dos produtos devem estar online. Né? Nenhuma informação deve estar fora desse ambiente digital. E a outra característica é a disponibilidade ininterrupta. Então, a loja virtual deve ser acessada e o pedido tem que poder ser feito 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem interrupção. Outra característica muito importante do e-commerce, né, que vale a pena a gente ressaltar, são os custos. Né? São a maior vantagem da loja virtual, né, que a gente consegue enxergar, por ter uma estrutura mais enxuta. Enquanto os sites, enquanto as lojas físicas necessitam de um espaço grande para circulação de clientes, custo com aluguel, segurança, energia, funcionários e custos com mais funcionários, né? Custos diversos de um prédio físico, a internet, e muitos desses custos simplesmente não existem. Né? Não é necessário ter um grande espaço físico, né? Exceto em alguns casos que o estoque necessite, né? Então, a maioria das vezes você não necessita de prateleiras, gôndolas, balcões, né? São tudo visualizado via website. O armazenamento também, a recuperação de informações, acaba tendo menores custos com o e-commerce, pela redução da criação, processamento e armazenamento de informações de papel. Por fim, né, outra importante vantagem é a loja virtual funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né, lojas físicas desse modelo, né, de funcionamento vão acarretar em muitos mais custos operacionais, né, de adicional noturno, de segurança, de energia, entre outros. Outra característica interessante que vale a pena a gente ressaltar são os benefícios ao comprador. Né? Quanto aos benefícios, né, os clientes também usufruem de diversas vantagens, não só as empresas. Né? As principais são maior possibilidade de escolha, né, por praticamente não ter limitações geográficas, os consumidores eles encontram inúmeras opções de fornecedores, até mesmo em lojas do exterior. A comparação de preços. Né, você pode ver os preços instantaneamente, né, e comparar com as outras lojas. Então, existem, inclusive, websites especializados nisso, né, em comparar preços de um produto em diversas lojas virtuais. E depois, o rastreamento de pedidos. Né, o cliente consegue rastrear a sua entrega dos produtos comprados por meio da internet, né, via parceria com o transportador, ou seja, pela própria empresa. Depois, os benefícios para a empresa. Né? Principalmente redução de custos, como já até falamos, né? Em função de não necessitar de uma estrutura física grande, ter gastos reduzidos com pessoal, entre outros que vimos anteriormente. Depois, gestão mais eficiente das informações. Né? Aqui as informações são geradas em tempo real, e a comunicação pode ser feita também em tempo real, de uma forma muito mais eficiente, com o consumidor, com o fornecedor, com o governo, entre outros. As vendas têm maior potencial de aumento. Né, como praticamente qualquer pessoa dentro da sua área de abrangência pode acessar a empresa e comprar, né, há um grande aumento do potencial de vendas. Depois, a possibilidade de ingressar em outros modelos de negócio também, né, já que a possibilidade de integração com fornecedores, maior potencial de aumento de vendas, a empresa ela pode aproveitar isso e aproveitar esse canal estratégico e se lançar em novos mercados. Depois, a possibilidade de se trabalhar com estoque de terceiros. Né, com um sistema integrado com seus fornecedores e parceiros, muitas vezes a loja ela vende a mercadoria que vai ser despachada e entregue pelo parceiro, sem ter estoque do item. Né, e muitas vezes nem vende esse item, ela só
faz esse translado. Outra vantagem é poder atuar mais diretamente em certos nichos de mercado. Com o acesso estar cada vez mais barato e democrático, né, fica mais fácil as empresas conseguirem rastrear e atingir nichos mais específicos, com ofertas de valor em forma de produtos ou serviços que vão satisfazer mais esse consumidor. Depois, uma relação mais direta com seus clientes, né, que permite um canal mais próximo com o consumidor. Muitas vezes, elas usam isso para criar mais valor na relação. Depois, o monitoramento de preferências dos compradores, né, que pode ser observado o padrão de consumo. Né? Se houver um sistema integrado, observe essas informações não só da empresa, mas de várias empresas também, e sendo possível você determinar até o estilo de vida do consumidor, o que ajuda a predizer o que ele está mais apto ou não a comprar, no que ele vai gastar. Depois, por fim, temos a pretensão de serviço de forma online, que é o pós-venda, entre outros, né? Que deixa essa característica mais barata, fácil de você resolver problemas e cria mais valor nessa relação também. Depois, algumas limitações do e-commerce. Embora o e-commerce ele apresente assim, muitas vantagens, também existem algumas limitações que devem ser consideradas nesse universo, tanto para as empresas quanto para os compradores. E essas limitações são válidas para as empresas, consumidores e sociedade, e podem ser resumidas nessas que seguem. Primeiro, protocolos de segurança, confiabilidade e padrões. Esse é um grande desafio. Mesmo que a segurança tenha aumentado, e muito, né, nas transações eletrônicas, ainda há casos de ataques hackers, né, que são os criminosos virtuais, em lojas virtuais e sites de instituições financeiras, né, com o objetivo de roubo de informações, né, que está sendo cada vez mais comum. Né? Também existem casos de websites de comércio eletrônico falso, né, cujo objetivo é vender produtos que não serão entregues aos compradores, né, usando de má fé para roubar, né, os valores dos consumidores. Depois, temos os custos e conhecimentos da tecnologia, né, que para muitos consumidores, a tecnologia e equipamentos de acesso à internet ainda é caro e um pouco difícil de ser utilizado, né, o que ainda limita a base de consumidores. Depois, a falta de interação física e social. Né? Isso muitas vezes é a justificativa para que não ocorram as vendas online. Para muitas pessoas, a possibilidade de ver, tocar, sentir o produto fisicamente, conversar com o vendedor é essencial no processo de decisão de compra. Dessa forma, existe uma parcela de clientes potenciais que ainda prefere as lojas físicas. Depois, a divisão social. Né? Pessoas com mais acesso e habilidade com tecnologia podem ser mais beneficiadas com o comércio eletrônico, em detrimento daquelas pessoas que não tenham esses recursos ou que pode ocasionar um desequilíbrio social. Né? Isso vai exigir da sociedade uma nova forma de educação e geração de oportunidades. Depois, vamos aos tipos de e-commerce. Né? Com a internet, o avanço crescente da tecnologia, da informação, propiciou o surgimento de diversas formas de você fazer o comércio eletrônico. Sem dúvida, né, as mais conhecidas são as lojas virtuais de varejo, que vendem os produtos diretamente para o consumidor final. Porém, a gente tem inúmeras formas desse tipo na internet, né, em praticamente todos os países. Né? Mas temos algumas formas bem interessantes que a gente vai ver a seguir. Primeiro, business to business, que é o B2B. Né? O business to business, ou empresa para empresa, é a operação de compra e venda por meio da internet ou de redes privadas compartilhada entre duas empresas. Ou seja, a transação de comércio eletrônico na qual o comprador não é o consumidor final, mas sim alguém que vai utilizar o bem comprado para fabricar outros bens ou revender essa mercadoria. Ao contrário do que se supõe, é o tipo mais frequente, que mais movimenta, né? Pois atualmente as empresas têm alto grau de automação em seus processos, tornando esse volume de operações muito alto. Né? O outro exemplo do marketplace business to business é a Aluagro, né? Que é uma plataforma de inteligência de geolocalização que é especializada em máquinas e implementos agrícolas. Né? Em seu intuito é conectar empresas que desejam alugar máquinas ou implementos agrícolas com locadores que desejam oferecer as suas máquinas ou implementos agrícolas para aluguel, né? Como uma colheitadeira, uma plantadeira, por exemplo. Então, o principal foco da Aluagro é auxiliar as empresas que estão com máquinas ociosas a encontrar empresas que possam alugá-las. Depois temos outro tipo, que é o business to consumer, né, que significa empresa para o consumidor. Nesse tipo de e-commerce,
o comprador é o consumidor final do produto. Apesar de ter um volume menor que o B2B, o Business to Business, é a modalidade de comércio eletrônico mais conhecida do público geral, né, que é praticamente o sinônimo de loja virtual. Né, cresce exponencialmente no mundo todo devido à permanente entrada de pequenas e médias empresas nele, né, e a Netshoes é um exemplo disso, né, do Marketplace Business to Consumer. É uma plataforma especializada na venda de produtos esportivos, como tênis, camisetas, clubes esportivos, visando conectar empresas vendedoras diretamente ao consumidor final. Né? Outro exemplo disso, né, do Business to Consumer, é a Amazon, né, uma plataforma com um grande leque de produtos, como livros, roupas tecnológicos, cujo intuito é conectar as empresas ofertantes desses produtos ao seu consumidor final. Depois temos o Consumer to Consumer, C2C, né, que é o comércio eletrônico onde duas partes, comprador e vendedor, são pessoas físicas. Né? Esse tipo de e-commerce se desenvolveu bastante com o surgimento dos websites e leilões virtuais. O mais famoso deles é o site americano eBay, né? É bastante conhecido mundo afora, né? Temos também o argentino Mercado Livre, que é o mais utilizado no Brasil, a OLX e diversos outros menores. Né? Nesses sites, as pessoas podem anunciar seus próprios produtos, novos ou usados, a outras pessoas que querem comprar esses produtos. Né? Nesse caso, o website ele faz a intermediação da transação e ganha uma comissão pela sua venda. O principal foco da plataforma de marketplace C2C, né, são os produtos usados ou com estoque limitado. Um exemplo de marketing desse é o eBay, né, que permite que qualquer pessoa física anuncie qualquer produto, né, seja novo ou usado, né, com o intuito de atingir outras pessoas físicas. O Enjoei também é outro exemplo de marketplace, né, que trata de uma plataforma especializada na venda de produtos usados, né, que permite às pessoas físicas venderem produtos que não utilizam mais para outras pessoas. Depois temos o G2C, né, que é o G2C, o Government to Citizen, né, que é o governo para o cidadão. Né, é o e-commerce por meio de serviços prestados aos cidadãos. Por exemplo, a possibilidade de pagar um tributo ou taxa para a administração pública por meio da internet. Né? Há também os processos de compras feitos por órgãos públicos, né, como os pregões eletrônicos e licitações virtuais do Comprasnet, por exemplo, do governo federal. Depois temos o C2G, né, Consumer to Government, né, nesse sentido inverso, né, do G2C. Né, nessa modalidade, o cidadão envia informações para os websites governamentais. Um exemplo bem conhecido é a declaração de imposto de renda no Brasil, que é toda feita eletronicamente. Depois temos o G2B, G2B, né, Government to Business, que é do governo para empresas. Que nessa modalidade, o governo presta algum serviço, como consultoria, a processo de documentação ou emissão de guias. Né? Em certos casos, o pagamento pode ser feito também usando os meios eletrônicos. Depois temos o B2G, né? Business to Government, que são os casos em que as empresas enviam informações ao governo. Um exemplo bem comum são os websites de licitação eletrônica, né? Nos quais as empresas enviam as propostas para a venda de produtos ou serviços. Uma curiosidade é que o website do comprasnet.gov é o sítio do governo federal do Brasil que implementa os pregões eletrônicos. Depois temos o G2G, né? Government to Government. Nessa modalidade, os entes governamentais trocam eletronicamente informações entre si, podendo haver transferência também de dinheiro. Né? Por exemplo, os governos estaduais e dos municípios acessam os websites do governo federal para consultar informações sobre liberação de recurso, tramitação de documentos, entre outros. Depois temos o B2E, Business to Employee, né, que também é considerado um tipo de e-commerce. Ainda que não existam muitos casos, né, o processo de pagamento, né, além desse, né, um treinamento online, por exemplo, oferecido pela empresa aos seus funcionários, é um exemplo. Depois temos o E2B, né, Employee to Business, que também é considerado um tipo de e-commerce, ainda não existia em muitos casos, né, quando o empregado envia informações eletrônicas, né, em geral via internet, para sua empresa. Né, por exemplo, sugestões feitas em um formulário específico. Então, outro conceito muito importante é sobre o marketplace. Né? Sobre os canais de venda online, destacamos um especial para tratar dos marketplaces, né? Visto que esse tipo de canal possibilita a diversas pequenas e médias empresas ter acesso ao mundo de vendas digital, né? Com menores investimentos do que se tivessem que desenvolver seu próprio e-commerce. No ambiente físico, existe o shopping center, né? As galerias de compra, né? Onde lojas dos mais diferentes tipos são reunidas
porém limitados em razão do seu tamanho, né? Então, para a loja física é ótimo, né? Porque além de estar ao lado das outras lojas físicas, no shopping center, na galeria, a possibilidade de dividir os investimentos em propaganda, por exemplo. Né? Para os clientes também é muito bom, porque é possível ter acesso a vários serviços de produtos, né, como fazer uma refeição, lavar o carro, deixar o cachorro no pet shop, no mesmo espaço, né, em horários próximos e reduz o seu deslocamento. Já no ambiente digital, existe um lugar também correlato ao shopping center, de galeria, de compras, né, porém com uma infinidade de produtos e serviços, um lugar que reúne compradores e vendedores dos mais diversos tipos. Assim, são os marketplaces, né, se tornaram excelentes formas de você iniciar no mundo dos negócios digitais, ou até mesmo criar seu próprio marketplace. Né? As vantagens deles. A visibilidade e o aumento de vendas. Né? A visibilidade é maior vantagem de um marketplace. Né? O fato dos seus produtos estarem expostos em vitrines virtuais dos maiores e mais conhecidos sites, né, que são visitados por milhares de pessoas, associado à sua credibilidade, aumenta as chances de venda, né? Além de diminuir o investimento em tempo e dinheiro para divulgação. Depois, o investimento com baixo custo e alto retorno. Né? Negociado determinado o tipo de cobrança com o marketplace, ele oferece as condições e o ambiente mais adequado, pronto para o que o lojista exponha, né, os seus produtos, oferecendo ainda um volume elevado de tráfego, de visitação, de expertise e ferramenta de marketing e mídia. Né? É considerado que o investimento em tecnologia de marketing e mídia que o lojista precisa fazer para alcançar a audiência de marketplace é muito mais baixo do que uma loja física, né? E a margem de lucro pode ser muito mais alta. Depois, a relevância do SEO, né, que é o Search Engine Optimization, né, que quer dizer uma livre tradução, um processo de otimização para mecanismo de busca. Né? Trata-se de um conjunto de técnicas de otimização para sites, blogs e páginas da web que visam alcançar bons rankings, gerando maior tráfego e autoridade para o seu site ou blog. Né? No caso dos marketplaces, né, a loja e seus produtos vão ganhar mais visibilidade, significa que estão sendo mais procurados. Né? Isso quer dizer que a loja, o produto está sendo bem ranqueado nas suas buscas. Né? Depois, a diversificação de produtos, portfólio e crescimento do negócio. Né? Aqui aumentando a visibilidade, os clientes e o faturamento, o marketplace possibilita, então, consequentemente, o crescimento do seu negócio. Com isso, surgem novos consumidores, o que significa a geração de novas demandas, exigindo do lojista que amplie e diversifique suas opções de produto, né, ou serviço também, para novos nichos. Depois, algumas desvantagens. Né? A desvantagem de um marketplace é a marca. Né? O nome da sua loja e todos os atributos referentes que representa está submetido a uma marca maior da plataforma que você está conectado. Isso gera uma dependência, né, que pode ser muito positiva no quesito de visibilidade, porém cria automaticamente um vínculo dessa dependência. Né? Se o marketplace encerrar suas atividades, o que acontece com as marcas que estão envolvidas com ele, então? Né? Podem perder, né, não apenas o seu canal de vendas, como também o público, né, que vão poder esquecer essa sua marca. Depois, a concorrência. Né? Se a sua loja está com excelente ranking, significa dizer que o seu nicho está sendo um ramo rentável. Com isso, a chance de plataformas controladas por marketplace transformar mais pessoas em concorrentes ou ela mesma concorrer com você são altas. Né? Como ele acompanha seus indicadores, é possível que ele indique como vantagem entrar no mesmo setor, né, do seu negócio, né, pois, com raras exceções, o marketplace formaliza, né, um contrato de exclusividade. Né? Então, além da plataforma atrair concorrentes que oferecem as mesmas propostas, né, aumentando o poder de barganha do consumidor, ele mesmo pode concorrer. Depois, né, para a gente, né, encerrar esse assunto marketplace, um pouquinho do cenário dele no Brasil, né, que é muito importante a gente saber. Então, o Brasil tem tido muito destaque nessa área, principalmente porque os marketplaces nacionais se tornaram uma referência e casos de sucesso para o mundo inteiro estudar. Né, os maiores marketplaces do Brasil são o Mercado Livre, Amazon, o B2W também da Americanas, Shoptime, Submarino, né, OLX, Magazine Luiza, Netshoes, Zatini, Via Varejo, que tem as Casas Bahia, Ponto Frio, Extra e a loja HP,
né? A GFG, que tem a Daft, a Canui, a Triquei, né? A Centauro, Madeira Madeira, entre vários outros, né? Então, dessa forma, empreender por meio de um marketplace tem sido uma opção de milhares de empreendedores em todo o mundo, né? Pois eles abrem um leque de possibilidades muito bom para você conseguir acessar diversos mercados e, assim, ofertar produtos e serviços. Bom, então, essas são as referências dessa nossa aula, né? Elas estão disponíveis na biblioteca digital para sua consulta. Agradeço muito a atenção de todos. Até a próxima.